I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Olá, gente! Como vão? Espero que vocês tenham assistido a aula anterior em todas as aulas de função de primeiro grau. Vamos agora tratar de coordenadas do vértice. Mas antes disso, vamos retomar a nossa aula anterior com a análise do delta, né? O que nós aprendemos foi que o delta, quando for maior do que zero, nós teremos então duas raízes, né? Reais e distintas. Quando o delta ele for igual a zero, nós teremos então igual a x2, que como seria uma única raiz, certo? E quando nós tivermos menor do que zero, nós não teremos raiz nenhuma. Ou seja, o gráfico não tocará no eixo x, né? Um exemplo da raiz com delta menor que zero seria ou assim, em cima, que não toca o eixo x, tá? Ou aqui também, ó, né? Não toca o eixo x. Isso é quando der uma raiz, um delta negativo dentro da raiz, né? Que não pode, a gente não sabe o que fazer. Então a gente marca o C e joga ou crescente ou decrescente de acordo com A, né? Se tiver algo muito negativo, como menos x ao quadrado, menos 6x, aqui fica mais 200, algo assim, ou menos 200, algo do tipo, tá certo? Menos 200, eu acho que é menos 200. Ok, quando você tiver isso, você vai ter menos 200 aqui. Você vai marcar menos 200, vai ser voltada para baixo, porque o A é negativo. Aqui. E não vai tocar o eixo x, porque o delta vai dar algo menor que zero. Tá bom? É só uma ilustração para vocês entenderem aqui a relação dos deltas e como é que você vai fazer o gráfico. Muito bem. Mas se você tiver o C, né, e você colocar os pontos, depois é só ligar como uma parábola que você consegue achar. Bem, muito bem. Vou deixar essa folha de rascunho aqui, que a gente pode precisar. Muito bem, coordenadas do vértice. Nós vimos nas aulas de noções, né, a aula inicial, a aula anterior, que a gente falou que para achar o x do vértice, nós precisamos colocar menos b sobre 2a e o y do vértice. Nós fazemos menos delta sobre 4a. Bem, vamos pegar o exemplo aqui da aula anterior. Nós tínhamos aqui alguns números. Esse gráfico aqui, ó. Nós temos então que achar o x do vértice, a coordenada desse vértice aqui, o vértice V. Então ele tem o x dele e tem o y dele, né? Observem que o y desse vértice aqui, ele vai ser negativo, porque está abaixo do zero. É? E o x do vértice vai estar entre 2 e 3. Então vai ser positivo. Nós utilizamos essa função. Então x ao quadrado menos 5x mais 6, foi o que nós utilizamos. Fizemos esse gráfico aqui. Né? O gráfico sim. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 6. Então, quais são as coordenadas do vértice desse gráfico? Bem, nós temos que entender que o vértice, né, não vai ter nada a ver com o A, o B ou o C. Né? Vai ter a ver com a posição que ele vai se encontrar na parábola. Certo, gente? Ou seja, ele está aqui. Né? Logo, o y dele vai ser negativo e o x dele vai ser positivo. Isso não tem para onde a gente correr. Como iremos calcular? Menos b sobre 2a. Então vai ficar menos b, dá 5, menos 5, né? Sobre 2a. E aqui vai ficar 1, né? 2 vezes 1.
Então vai ficar 5 menos vezes menos vai dar mais, 5 dividido por 2. 5 dividido por 2, mais. Então aqui é 5 sobre 2 no x. Foi o que eu calculei. E no y do vértice, menos delta. O nosso delta, enquanto deu 1, então vai ficar menos 1 sobre 4. Ou seja, aqui o y do vértice vai ficar menos 1 quarto. Então assim nós completamos aí o x do vértice, que é esse pontinho aqui em cima do x, e o y do vértice, que é esse pontinho aqui do y, que é o correspondente, né, do ponto, as nossas coordenadas do ponto. Coordenadas do vértice. Calculamos basicamente dessa forma, tá bom, gente? Quando o delta é menor que zero, não tem y do vértice, porque não toca. Não. Quando for menor que zero, também tem y do vértice. Ok, vamos lá. Comportamento gráfico. O que é o vértice? Gente, já falei para vocês. Eu estou fazendo essas aulas aqui porque vocês já estudaram a equação do segundo grau, já está tranquilo, já pode dar uma apertada aqui no conteúdo. Vocês já estão acompanhando. O que vamos fazer? Eu tenho este gráfico aqui. E eu tenho este outro gráfico. Tem este outro gráfico aqui. Que é o zero, né? Y, x, y, x. Muito bem. Observem que o coeficiente A desse gráfico, ele é um coeficiente positivo, enquanto esse, o A, é negativo. Né? Como nós já descrevemos na aula anterior, o coeficiente A positivo, a parábola tem a abertura para cima, e o coeficiente A negativo, ela tem a abertura para baixo. Quando o coeficiente A for positivo, vocês devem perceber que não há nenhum tipo de relação com o vértice. Quando A for negativo, vocês também devem perceber que não tem também nenhum tipo de relação com o vértice. Ou seja, qualquer gráfico, para você analisar o vértice e suas coordenadas x do vértice e y do vértice, vocês precisam sempre fazer para o x do vértice menos b sobre 2a e para o y do vértice menos delta sobre 4a. Ou seja, no comportamento gráfico, aqui está o vértice, onde ele vai ter o y do vértice bem aqui, e aqui será o seu x do vértice. Deste outro, nós teremos o x do vértice bem aqui, onde logo aqui estará o y do vértice. As coordenadas deste ponto, que vão ser dadas através dessa fórmula, não vai ter jeito. Nós temos que aplicar, né, x do vértice, y do vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a para saber o vértice. Não tem para onde a gente correr. Ou seja, para se calcular o vértice, não precisamos nem fazer o gráfico, pois não tem nenhum tipo de relação. Podemos calcular antes, marcar os pontos todos do gráfico e depois traçar a nossa parábola mais perfeita possível. Como? Com x', x duas linhas, com y, que é dado pelo c, nesse caso aqui nosso c é o 6, então com y, onde ela vai cortar no y, aqui e aqui. E o vértice, assim, com esses dois pontos, né? com esses dois pontos não, com essas duas coordenadas, formando o vértice. Nós tendo também x', x duas linhas, tendo o C, que é onde toca o eixo Y, nós conseguimos marcar todos os pontos com a régua, bonitinho, ou mais ou menos, né? E depois traçar uma parábola perfeita, né? Que é o nome dado a este arco da função do segundo grau, devido a esse doisinho aqui, expoente quadrático. Beleza? Bem, estudamos a lei da função, estudamos os coeficientes, o vértice, o delta e agora os sinais.
Como nós fizemos lá na equação a função do primeiro grau, a função que nós estudamos, aqui também nós temos que estudar o estudo do sinal da função. O que acontece? Dado o comportamento gráfico de uma determinada parábola, né, xy, temos a origem aqui, temos uma parábola. Como estudaremos o sinal desta parábola? Né? Vou colocar mais um exemplo aqui, de forma negativa, com A negativo, né, decrescente. Como estudaremos o comportamento desta outra parábola, né? Bem, gente, como no primeiro grau eu também expliquei o estudo dos sinais, quem está acima do x é a parte positiva, nesse caso, essa parte aqui, e quem está abaixo do x é a parte negativa. Então assim nós fizemos o estudo do sinal, tá bom? Nós podemos falar de tanto a tanto, né, de um valor de, digamos, menos 2 até 5, você tem a parábola positiva, e a partir do menos 2 aqui, a partir do 5, você vai ter a parábola negativa, que ela vai começar a decrescer. Beleza? Bem, o que é esse estudo dos sinais, professor? Por que esse estudo dos sinais existe? Muito bem, vamos lá. E por que o senhor colocou mais aqui, menos aqui no meio, os dois mais aqui fora e não aqui, né? Não aqui dentro, aqui menos. Tanto faz, gente, tá? É só para você entender que o que quer dizer. Se você observar a parábola a partir do eixo x, daqui deste ponto, que é a sua raiz, para a direita aqui à esquerda, ela vai começar a crescer e ir rumo ao infinito para cima, sempre do lado positivo do y. E ela só vai para o lado negativo do y, né, para a parte de baixo do x, a partir desses pontos, ó, daqui até esse outro ponto. Logo, nós temos o estudo dos sinais, tendo somente esta região como a região negativa da parábola. E essa outra aqui de dentro? Não, gente. É só esta pequena região. Bem aqui. Ou seja, são esses x, né, esses valores de x que estão fazendo aqui, ó. Você pegar esse x, esse outro, estão dentro da parte negativa da parábola. E esta outra parábola, a partir desses dois pontos, que são as raízes, ela começa a se tornar negativa. Então, somente terá parte positiva acima do y, esses números x daqui, certo? Então, se nós considerarmos que aqui é menos 2 e aqui é 5, e esse daqui seria o 2 e o 3, nós diríamos que ela é positiva, né? Ela é positiva do 2 até o 3. O negativo, na verdade. Positiva do menos 2 até o 5. Fora isso, ela é negativa. A nossa função ela se torna negativa. Quer dizer que todos os valores da imagem a partir deste, que estiver fora deste domínio aqui, positivo, e esse daqui, ó, que está grafado, qualquer coisa fora disso daqui, vai ser, nesse caso aqui, negativo na sua imagem, e nesse outro positivo na sua imagem. Quer dizer que todo valor de x que não vai estar entre esses dois números, todo valor de x terá uma imagem positiva, e para todo valor de x a partir desses outros dois valores terá sua imagem negativa. Ou seja, eu estou dizendo que o meu domínio entre 2 e 3 vai ter uma imagem negativa,
E aqui, entre menos 2 e 5 terá imagem positiva. Qualquer coisa fora disso terá imagem negativa nesse caso e uma imagem positiva no outro. É o estudo dos sinais. Vocês podem utilizar isso para conferir se seus cálculos estão corretos. Tá certo, pessoal? Uma outra situação seria quando não toca, né, o eixo X. Então, nós podemos dizer que todo mundo aqui tem imagem negativa e não há nenhuma parte da parábola que vai ter uma imagem positiva, né? Qualquer valor do domínio terá sempre imagem negativa, assim como qualquer valor do domínio, nesse caso, terá imagem positiva. Tá bom, pessoal? Então fica aí a nossa aula, tá? Eu revisei um pouco o delta hoje com vocês. Falamos um pouco mais do vértice, suas coordenadas, né? Que são de fundamental importância para vocês montarem um gráfico, né? Saber o vértice, saber as raízes e saber aqui o C, né? Onde a parábola vai tocar o eixo Y. Pronto. Sabendo essas três informações, vocês ainda vão observar o A, se é positivo ou negativo, para saber qual o sentido da parábola, para cima ou para baixo. Então vocês vão grafar, fazer o gráfico, tá certo, gente? E nós podemos também fazer o processo inverso. Eu te dar um gráfico cheio de pontos, cheio de dados, e vocês tentarem identificar qual é o X do vértice, qual é o C, qual é o Y do vértice, então quais são as raízes, né? Aqui vocês podem me dizer, ó, quais são as raízes desse gráfico. Vocês olhando, são os pontos que tocam X, então é o 2 e o 3. Qual é o C? É o 6, onde toca o Y. E qual é o Y do vértice? Você vê o vértice, onde é que ele está, e vê o Y. O X do vértice, vocês veem um vértice e vê o X, né? Podemos também fazer uma análise voltando, então, né, às nossas concepções. Então ficou aí o gráfico, estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Não temam, não tem nada de difícil. Deixa eu pegar aqui as aulas passadas. Nós fizemos aqui, ó, o estudo do delta, a lei, né, o estudo dos coeficientes. Eu falei aqui, ó, como falei na primeira aula, o gráfico, estudo do delta, coeficientes, zeros. Então tá aí, galera. É basicamente a nossa equaçãozinha do segundo grau, só que agora com um a mais, que é o gráfico, e uma nova fórmula, né, uma função. Bem, não falei aqui também, mas é importante falar. Nós podemos dizer que isso daqui é uma f de x. Haha, sim, gente. Esqueci de falar isso, né? Olha só. Se nós dissermos que f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, nós estamos dizendo que f de x, como na equação do primeiro grau, pode ser chamada de y, que é igual a isso aqui. Quando nós falamos zeros da função, né? Zeros da função e tudo mais, e nós achamos x1 e x2 através de básica, tem que ser por básica, tá bom? Não vamos inventar moda. Vocês encontrarem aqui, talvez não precise, né? Se você ver que não precisa, você adianta o lado. Mas se você tem aqui, ó, 2 e 3 como x1 e x2, isso quer dizer, se você colocar aqui o 2 no lugar do x, vai dar 0. E se você colocar 3 no lugar do x também, dá 0 nessa equação. Entendeu? É a mesma coisa. Então, o que acontece? Primeira verificação, quando for 2. 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2 é mais 6, né? Vamos ver quanto é que dá o y. 4 menos 8. Não, 10 aqui, né? 10 mais 6. Y é igual a 4 menos 10 é menos 6, mais 6, isso aqui dá 0. Vamos lá, quando for 3, y é igual a 3 ao quadrado, menos 5 vezes 3, mais 6. Y é igual a 9, menos 15, mais 6.
Y é igual a menos 6 mais 6. Y é igual a 0. Então, observe que quando nós falamos zeros da função, ou as raízes da função, né, é justamente onde o y é 0. Quais são os valores de x para o y igual a 0? Isso quer dizer o quê? Vou voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto 0, é a origem. O y aqui é 0, só tem o x. Então, no eixo x, o y é 0. Se está em cima do eixo x, ó, aqui é 0 no y, e aqui também é 0 no y. Entendeu, gente? Por isso que nós fazemos o cálculo dos zeros. Ó. E se vocês substituírem lá na lei da função, f de x, tá, gente? Vamos nos acostumar com isso aqui quando for função. Quer dizer que nós podemos criar um gráfico a partir disso, né? E calcular esses parâmetros. Nós temos, então, os zeros da função. Podemos confirmar se nós calculamos certo através disso aqui. Se o y deu 0, porque está correto. Tá bom? Então vale a gente falar sobre isso também. Fica aí a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement.